can't touch this. You can't touch this. E aí, gente, vamos tratar do tema da nossa semana. No PET 1, o que nós vimos, né? Nós vimos a transição da mitologia para a filosofia. Então nós percebemos que, por exemplo, a mitologia, ela queria explicar duas coisas, né? Que é a condição humana, como que você se apaixona, por que você morre, por que você fica com raiva, e os fenômenos da natureza, por que chove, por que as estações do ano se repetem todo ano, por que no inverno não brota nada, e é uma explicação racional, né, da condição humana e dos fenômenos naturais, só que ela não é científica, porque ela é muito superficial. E aí nós percebemos que uma explicação racional e científica do mundo e do homem surgiu depois e é o que nós chamamos hoje de filosofia. Então, nesse período onde surge a filosofia, lá na Grécia Antiga, né, que nós já identificamos na Polis e na Ágora, o primeiro pensador, e talvez o mais conhecido de todos eles, é Sócrates, certo? Sócrates era um general aposentado e que depois, quando já tinha lá por volta dos seus 70 anos, decidiu fazer filosofia. Isso não quer dizer que ele foi para uma universidade ou algo assim, né? Ele começou a buscar o conhecimento. Você lembra lá que eu expliquei para você que filosofia é uma busca constante para estar na presença do saber, do conhecimento. Então, o filósofo é aquele que busca constantemente o saber porque ama a sabedoria, né? Então, Sócrates é o que cunhou, né? É o que estabeleceu esse nome de filósofo. Por quê? Porque se dizia que Sócrates era um sábio. E ele dizia, não, eu não sou um sábio. Eu sou um amigo da sabedoria. Eu sou alguém que ama a sabedoria. Na verdade, dizia Sócrates, né? E é a frase mais conhecida dele. Eu só sei que eu nada sei. Isso não quer dizer que ele não saiba nada. Isso quer dizer que ele tem uma humildade da dúvida, né? De continuar sempre pesquisando, porque o que ele sabe nunca é completo. Então Sócrates, como primeiro filósofo, ele desenvolveu um método que é o método chamado de maiêutica. Esse nome grego, ele quer dizer parto, né? Ele tenta parir ideias, porque a mãe dele era parteira. Então vamos tentar entender como que funcionava esse método de Sócrates. Era assim, imagina que Sócrates estava andando pela Ágora, né, pela praça pública da polis da cidade grega, e ele encontrava uma pessoa que estava assim, aparentando muita tristeza. E ele falava para a pessoa assim, cara, por que você está assim, com esse semblante triste? E ele fala, porque um parente meu muito chegado, muito próximo, né, que eu amo, foi preso injustamente. E Sócrates se compadecia daquilo e falava, nossa, que pena. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Já que você está falando para mim que ele foi preso injustamente, você sabe o que é justiça. E aí ele falava, mas é lógico que eu sei, Sócrates, por isso que eu estou falando que ele foi preso injustamente. Aí Sócrates dizia, então por favor, será que você pode me dizer o que é? Porque eu estou tentando entender o que é a justiça e não consigo entender. Aí a pessoa diz para ele, sem problema, Sócrates, é o seguinte, ser justo é quando você garante para as pessoas o mesmo pedaço, né? É quando você trata todas as pessoas com igualdade. Então vamos dizer que se eu estivesse dividindo um pedaço de pão, eu teria que dar um pedaço de pão igual para todas as pessoas, e isso é justiça. E aí Sócrates falava, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Sócrates também era muito irônico. E ele fala, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que a pessoa que tem mais fome, ela deveria receber um pedaço maior do que uma pessoa que tem menos fome? Aí a pessoa fala, acho. Então será que não seria injusto dar um pedaço de pão do mesmo tamanho para quem tem mais fome e para quem não tem fome?
Aí a pessoa ficava assim, então esse seu conceito de justiça de pedaços iguais não faz sentido. Aí ele fala, a pessoa era levada a compreender que o pensamento dela não se sustentava. E aí Sócrates ia questionando, até que a pessoa desconstruísse o seu pensamento sobre a justiça, sobre o amor, sobre a beleza, sobre tudo. E no final, o que Sócrates dava para ela? Nada, né? Sócrates deixava a dúvida. E era por isso que Sócrates era muito mal visto na Grécia. Todos os filósofos, em todo momento da história, eles sempre foram mal vistos, porque eram pessoas que incomodavam. Porque são pessoas, até hoje, que incomodam muito, porque ele questiona verdades que as pessoas não querem pensar, certo? Então esse método da maiêutica, por que ele era um método que Sócrates comparava com um parto? Porque era muito difícil, e muito doloroso, e muito complicado, a pessoa dar nascimento a uma ideia própria dela, né? Era mesmo uma espécie de partejamento das ideias, né? A pessoa tentava botar para fora um pensamento que era dela a partir da desconstrução daquele pensamento que Sócrates mostrou que era um pensamento equivocado. É por isso que a maiêutica era assemelhada a um parto, né? Por causa da dificuldade de você trazer uma ideia sua à luz. Então, o que você tem que guardar da aula de hoje é que o método socrático de questionamento se chamava maiêutica, né? E como é que funcionava? Esse método era através do questionamento das ideias, questionar, duvidar e criticar, até que a pessoa reconhecesse que aquele seu conhecimento era um conhecimento muito superficial e muito falho. Esse é o método que nós chamamos de maiêutica socrática. Beleza? Espero que tenha ficado bem claro e até a próxima aula.